Olá, está começando o programa MPTV, um novo canal de comunicação do Ministério Público da Paraíba com a população. Toda semana você vai poder acompanhar as principais ações do Ministério Público Estadual, saber como a instituição atua para garantir o cumprimento da lei e ainda vai poder tirar dúvidas no quadro. Você pergunta e o promotor responde. MPTV, o Ministério Público da Paraíba, mais perto de você. O Ministério Público é uma instituição que está prevista no artigo 127 da Constituição para defender os interesses da sociedade e promover a justiça em nosso país. Você vai conhecer agora como atua essa instituição. A instituição fiscaliza com independência o cumprimento das leis por parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em sua composição estão os Ministérios Públicos dos Estados e o da União. Este último se divide entre federal, trabalho, militar, Distrito Federal e territórios. O Ministério Público abrange áreas diversas, além de mover ações contra leis municipais ou estaduais que desrespeitam a Constituição, também protege os direitos individuais indisponíveis, aqueles em que nem mesmo a própria pessoa pode abrir mão. Os promotores atuam na Justiça de primeiro grau, trabalhando nos processos em tramitação nos fóruns para garantir o cumprimento da lei e defender os direitos coletivos. A promotoria criminal ela funciona com o auxílio da polícia. O que acontece? Quando ocorre um crime, a polícia instaura os inquéritos policiais e posteriormente remete ao Ministério Público, que denuncia dos criminosos à Justiça, pedindo a aplicação da lei penal. Quando uma das partes ou as duas recorrem, esses processos vão para a apreciação do Tribunal de Justiça e lá quem representa o Ministério Público são os procuradores que atuam na Justiça de segundo grau. O processo ele corre no juiz da primeira instância, ele vem do juiz, por exemplo. A sentença, a parte não se conforma, recorre para o Tribunal de Justiça e esse processo, no caso específico meu, que sou da Câmara Criminal, ele vai para a Câmara Criminal. E a Câmara Criminal, por sua vez, o desembargador, que será o relator, ele abre vista desse processo, ou seja, para ficar mais claro para a população, ele manda o processo para o Ministério Público, para o procurador, oferecer parecer relativo àquela apelação ou aquele outro recurso que ele entrou. Para atender a população, 73 promotorias estão espalhadas em toda a Paraíba. São 210 promotores de justiça. Em João Pessoa estão instaladas 2 procuradorias. Todos os promotores e procuradores protegem os direitos dos cidadãos. A falta de promotores de justiça na Paraíba levou o Ministério Público Estadual a promover um concurso público. No início de junho, 20 aprovados foram empossados e designados para atuar em 16 promotorias que abrangem 50 municípios do sertão, o que vai beneficiar cerca de 500 mil paraibanos. Um árduo trabalho. Mais enrolado, né? Diariamente, os 210 promotores do estado da Paraíba formulam manifestações em processos, analisam e decidem inquéritos civis, funções essenciais para o cumprimento da lei. O problema é que o número desses profissionais ficou pequeno para atender a população de todos os municípios paraibanos. A solução foi realizar um concurso público. Foram aproximadamente 4.000 candidatos para 20 vagas. Os aprovados passaram por várias etapas, entre elas um curso de formação. Nós tivemos o cuidado, como sempre, de selecionarmos os melhores indivíduos para essa função. Todos os aprovados vão trabalhar em 16 promotorias de justiça localizadas no Sertão, região que mais sofre com a falta de mão de obra. A carência é muito grande, principalmente no Alto Sertão da Paraíba, e precisávamos do ingresso dessas pessoas. E a maior alegria é vê-los preparados, uma turma consistente e que tem uma contribuição enorme a dar à sociedade paraibana. Foram preenchidas 3 vagas na Promotoria de Souza. Cajazeiras e Patos receberam 2 promotores cada município. Os demais foram distribuídos em Conceição,
Princesa Isabel, Itaporanga, São Bento, Catolé do Rocha, São João do Rio do Peixe, Teixeira, Bonito de Santa Fé, Malta, São José de Piranhas, Uiraúna e Brejo do Cruz. Os novos membros do Ministério Público Estadual tomaram posse em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, realizado na primeira semana de junho, no auditório da sede da Procuradoria-Geral, em João Pessoa. Declaro empossada a doutora promotora Fabiana Alves Miller. Emocionado, Leidmar Bezerra, em nome dos novos promotores, iniciou o discurso com o trecho de uma música do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Só trazia a coragem e a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Trecho da música. Trecho da música Pau de Arara e Luiz Gonzaga e Guilherme de Moraes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. A Procuradoria-Geral de Justiça fica na Rua Rodrigues de Aquino, sem número, no centro de João Pessoa. O telefone é 0, código da operadora 83 2107 6000. Para saber o endereço e o telefone das demais promotorias de justiça do Estado, acesse o site www.mppb.mp.br e clique em Acesso à Informação. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Quando alguém fala em Ministério Público, a imagem que vem logo à cabeça é do promotor de justiça atuando no julgamento de acusados de praticar crimes contra a vida. Na reportagem a seguir, você vai conhecer histórias como a de Dona Rosicleide e perceber que a atuação do Ministério Público vai muito além disso. O Ministério Público atua no fortalecimento da democracia. A intenção é garantir o cumprimento da lei e defender o direito coletivo. Um trabalho que tem ajudado muitos paraibanos. Foi o caso da servidora pública municipal. Ela precisou da instituição para requerer um direito e conquistou esse benefício. O órgão do qual eu trabalho, ele estava desrespeitando o Estatuto do Servidor Público, porque eu fui acometida de uma doença. Como o meu trabalho exige bem que a gente fique muito tempo em pé, o órgão do qual eu trabalho, ele fez uma redução no meu salário de quase 70%. 70% do meu salário. Aí, o motivo que eles falavam era que eu não tinha direito, porque eu não estou exercendo o serviço de agente de mobilidade totalmente. Busquei o Ministério e contei a minha história. O doutor Adrio, ele atendeu bem, foi bastante atencioso, a equipe dele também, e melhorou bastante. O problema de Rosicleide foi resolvido rapidamente de forma administrativa, apenas com uma audiência que a Promotoria do Patrimônio Público realizou com a Secretaria de Mobilidade Urbana de João Pessoa. Nós instauramos um inquérito civil público para apurar eventual ilegalidade neste procedimento de redução do seu salário. E nas investigações preliminares, o Ministério Público já de antemão vislumbrou que estava realmente havendo uma transgressão aos princípios da legalidade como também da igualdade, porque não havia sentido em ela perceber uma remuneração menor do que os demais ocupantes do cargo
que ela exercia. Então, nós convocamos para a audiência aqui as autoridades responsáveis da CEMOB e, felizmente, nessa audiência, a administração da CEMOB reconheceu o erro e já corrigiu, fazendo com que a dona Rocicleide passasse a receber a sua remuneração devida. Então, aí entra o nosso papel do Ministério Público, né? Nós conseguimos, nessa hipótese, resolver pacificamente o conflito sem ter que ser necessário ingressar com ação na Justiça. Finais felizes como este vêm acontecendo com frequência em várias áreas. Na Promotoria da Defesa dos Direitos à Saúde, o trabalho dos promotores é essencial para que a lei faça valer. Dona Zilma aguardava para ser atendida pela assistente social da promotoria. O marido sofre doente em cima de uma cama. Sem condições para comprar os medicamentos necessários, a costureira aposentada procurou ajuda. Vai fazer quase mais de 2 anos que eu não recebo a fralda de meu marido. Toda vez que eu telefono diz que não tem. E eu estou comprando. Estou comprando todo o material hospitalar que eu uso para fazer curativo, gás, esparadrapo, atadura, soro, a pomada cada uma, R$ 72. E eu me sacrifico para pagar, entendeu? Então eu vim pedir ajuda aqui a eles, inclusive vim também pedir uma procuração, que eu tenho que dar entrada também no INSS, para ver se arranjam uma ajuda de custo. Para saber se o Ministério Público pode atuar na solução de um problema, procure a Promotoria de Justiça mais próxima de sua cidade. Lá você vai encontrar um promotor ou um servidor para orientá-lo. Confira agora as principais ações do Ministério Público no Giro pelas Promotorias. Na última segunda-feira, dia 22, o MPPB sediou o primeiro encontro paraibano de ouvidorias públicas e privadas. O evento aconteceu no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa. A ouvidoria do Ministério Público da Paraíba é um canal de comunicação da população com a instituição. Seu objetivo é aumentar a transparência e a qualidade do serviço prestado pelo MP. O órgão está localizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no centro da capital. O telefone é 2107-6150. Você também pode entrar em contato com a ouvidoria através do site www.mppb.mp.br no link Ouvidoria. O Ministério Público da Paraíba promoveu 3 encontros regionais para apresentar aos promotores de justiça os 23 projetos do planejamento estratégico que vão ser realizados até 2014 nas áreas social, criminal e institucional. Na capital, o encontro reuniu promotores da região metropolitana, litoral e brejo. Em Patos, o evento foi voltado aos promotores que atuam no sertão e em Campina Grande aos promotores do Brejo e da Borborema. Entre os projetos apresentados estão os de combate à corrupção e ao subregistro de paternidade, projetos para garantir que crianças de 0 a 5 anos tenham acesso a creches e pré-escolas e para promover os direitos dos idosos e dos consumidores. Terminou no dia 15 o prazo de inscrição para os interessados em integrar a lista tríplice para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça da Paraíba. 4 promotores estão concorrendo ao cargo: Adrio Leite, Bertrand Asfora, João Arlindo e João Geraldo Barbosa. A eleição para compor a lista tríplice vai acontecer no dia 29 de julho, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa. Os 3 nomes mais votados pelos membros do MP vão ser encaminhados ao governador Ricardo Coutinho para que ele escolha o novo chefe do Ministério Público Estadual para o biênio 2013 e 2015. Em Campina Grande, o Tribunal de Justiça concedeu por unanimidade liminar requerida pelo MP e proibiu a realização de audiências na vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, que estavam sendo feitas unicamente para saber se as mulheres vítimas de violência queriam ou não continuar processando seus agressores. Segundo a Promotoria da Mulher de Campina Grande, essas audiências só devem acontecer a pedido das vítimas e não de forma obrigatória como vinha acontecendo. No próximo bloco, a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Oswaldo Trigueiro Filho, sobre a PEC 37. Não perca! Quando eu devo procurar o Ministério Público, estadual, federal ou do trabalho?
o cidadão tem que ter em mente a relação factual que o envolve para procurar o respectivo Ministério Público. Ou seja, se a relação for atinente a direito do trabalho, relação de emprego, trabalho escravo, trabalho infantil, deve procurar o MPT. Se a relação a ele, que ele quer questionar, se cinge a desvio de verbas federais, crimes federais, ele procurará o MPF. Entretanto, se não tratar dessas matérias específicas, recairá logicamente ao Ministério Público Estadual, seja na seara criminal, como disse inicialmente, ou na seara social. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Outras funções do Ministério Público são fazer o controle externo da atividade policial e investigar. E é esse poder de investigação que foi recentemente questionado no Congresso Nacional através da PEC 37, a proposta de emenda constitucional apresentada em 2011 pelo deputado federal Lourival Mendes, do PTdoB do Maranhão. Para falar desse assunto, recebemos em nosso estúdio o Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Oswaldo Trigueiro Filho, que também preside o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça, o CNPG. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Procurador-Geral, recentemente nós vimos que a PEC 37 foi um dos alvos das manifestações que aconteceram em todo o país no mês de junho. Isso foi fundamental para o arquivamento dela na Câmara dos Deputados? Não tenha dúvida. Eu acho que sem a presença do povo nas ruas, nós não teríamos esse sucesso que foi a derrubada da PEC 37. Eu diria que a participação popular, acima de tudo, foi um momento de exteriorização da vontade, né, da sociedade. A sociedade deu o recado, dizendo o Ministério Público ele dá certo, é uma instituição que nos representa bem. Então, a vinda dessa bandeira para dentro do movimento popular foi preponderante e decisivo para que a PEC fosse rejeitada no Congresso Nacional. Alguns deputados chegaram a afirmar que se a PEC tivesse sido votada semanas antes dessas manifestações, ela teria sido aprovada. Houve mesmo essa ameaça? Deu para perceber isso sim. Eu estive durante várias semanas junto ao Congresso, a movimentação era nesse sentido. Nós estávamos fazendo um esforço enorme junto às lideranças para a gente poder tratar um texto alternativo à PEC, mas tínhamos resistências muito fortes. Então eu diria, sem medo de errar, que se essa PEC tivesse ido à pauta antes dos movimentos populares, pode ter a certeza que nós estaríamos hoje com um prejuízo enorme, que era a perda do poder de investigação pelo Ministério Público. Por que a PEC 37 foi chamada por alguns setores de PEC da impunidade? Eu diria que a questão da impunidade não é que as pessoas que militam nessa área de combate à corrupção, ao crime, os delegados, enfim, os segmentos que apuram isso, estejam apoiando a impunidade ou ligados à impunidade. Nada disso. O que eu quero dizer é que com a transferência da quantidade de investigações que hoje estava a cargo do Ministério Público e de outras instituições, ao exemplo de Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, imagine que toda essa demanda ela desaguasse dentro do ambiente da delegacia, dos delegados de Polícia Federal e Polícia Civil. Ora, hoje nós sabemos que estatisticamente o resultado das polícias ainda é muito aquém.
Isso por quê? Por conta da falta de estrutura. É evidente que se hoje a resposta ainda é tímida, seria muito mais tímida se essa PEC tivesse passado, porque toda a demanda nossa iria cair dentro das polícias. Daí porque isso tem uma consequência natural, que é gerar impunidade. Pessoas ficariam aí sem ter os seus crimes sendo apurados por pura falta de estrutura e, evidentemente, isso gera essa sensação que é a pior que existe dentro da sociedade, que é a sensação que o crime acontece, mas não será punido. Setores favoráveis à PEC questionavam a isenção do Ministério Público nas investigações, uma vez que a instituição era que tinha que oferecer a denúncia na Justiça e também argumentavam que havia uma quebra de equilíbrio entre as partes na ação penal. O senhor concorda com isso? Eu acho esse um argumento equivocado. Veja que o erro está aí. Ora, se o Ministério Público é quem oferece a denúncia, é quem faz a defesa da sociedade perante o tribunal, quando uma das pessoas da sociedade entra num sistema de desvio, erra, se equivoca, sob o ponto de vista criminal, é evidente que se eu vou defender a sociedade perante o tribunal, acusando um determinado criminoso, é importante que eu tenha, mais do que tudo, o conhecimento do que vem no ambiente das provas. E eu, enquanto Ministério Público, participar do recolhimento dessas provas, de eu poder direcionar as investigações, oitiva de determinadas testemunhas, pessoas que são importantes serem ouvidas, medidas cautelares ou provas periciais que poderiam passar desapercebido pelo delegado, o Ministério Público, promotor, procurador, vendo a necessidade disso, veja, ele tem, mediante o artigo 129 da Constituição, o poder de requisitar diligências. Ora, se eu requisito diligências, eu estou influindo na investigação. E é importante que eu tenha conhecimento mais profundo da investigação para que ela venha e eu, de forma segura, possa, evidentemente, entrar com a acusação, entrar com a denúncia junto ao tribunal. Na Paraíba, em que operações foi fundamental o poder de investigação do Ministério Público? Eu acho que o Ministério Público se notabilizou principalmente no combate à corrupção. Nós tivemos algumas operações importantes, eu cito 3 muito rápidas. Uma delas foi a Operação Pão e Circo, que foi a operação em que a gente conseguiu desbaratar, né, uma manipulação do dinheiro público na área de shows, né, que eram feitos em algumas festividades como Carnaval, São João e outras festas de padroeiras. Então, era um desvio de recursos que eram capitaneados por prefeitos, por secretários, por empresários, e a gente pôde aí tirar de circulação cerca de 30 prefeituras. Só semana passada recebi mais de 50 relatórios e estamos concluindo essas denúncias. A outra que eu poderia me referir foi a Operação Esquadre, que foi a operação que trata do grupo de extermínio aqui na Paraíba. Foram mais de 50 policiais, delegados que pertenciam a essa facção criminosa de grupo de extermínio aqui dentro da Paraíba, e o Ministério Público foi decisivo ao lado, inclusive, da Polícia Federal. E o terceiro caso é um mais recente que envolveu juízes, um juiz e alguns advogados, que foi a Operação Astringere. Essa operação que havia desvios em algum tipo de ação de indenização de comissionados junto aos bancos aqui no Estado. Então foi decisiva a participação, porque a investigação foi também do Ministério Público em conjunto com a Corregedoria de Justiça do Estado da Paraíba. Para finalizar, eu gostaria de saber se, na sua opinião, o arquivamento da PEC 37 acaba com a discussão sobre o poder de investigação do Ministério Público. Não tenho dúvida. Eu acho que a rejeição da PEC encerra esse capítulo da história, mas é preciso que a gente entenda que esse momento é importante para que a gente possa aperfeiçoar o sistema. Eu acho que a partir de agora a gente tem que se debruçar na regulamentação de como esse poder de investigação do Ministério Público pode ser feito. Foi dada entrada no expediente já da deputada Marina Santana, do PT de Goiás, pedindo a regulamentação, e foi justamente uma proposta do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e as outras associações para que essa regulamentação viesse através de lei, porque aí nos dá segurança e, evidentemente, presta um serviço de mais qualidade à sociedade brasileira. Muito obrigada pela sua participação.
Vale lembrar que a PEC 37 foi rejeitada por 430 deputados federais no último dia 25 de junho, uma data histórica para a democracia no país. Apenas 9 deputados federais votaram a favor da emenda e 2 se abstiveram. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.